nós vamos ver a identificação do desequilíbrio em si, como que surge esse desequilíbrio, quais são os sintomas do desequilíbrio, o que eu posso ver, que eu fico atento para eu perceber esse desequilíbrio, a que o meu olhar tem que ficar atento. Então, qual é a gênese dele? Como que ele começa? A identificação e gênese do desequilíbrio. Quais são as pistas do desequilíbrio? Como que eu parto para identificar um desequilíbrio? Eu estou vendo homens parados? Eu estou vendo uma área que não acaba nunca? Eu estou vendo sucessivas guias de remessa de documentos chegando projetos revisados? Ou se os projetos são meus, o cliente não estabilizando os pedidos dele quanto a esse projeto? Ou se os projetos são meus, ele demorando a responder esses projetos? As causas de claim, pessoal, são 35 causas muito bem definidas e claras. Nós vamos analisar cada uma dessas causas. 35 causas. Atraso do contratante em fornecer projeto, atraso em fornecer desenhos, atraso na aprovação de preços novos, atraso na liberação de áreas, e assim sucessivas outras. Um ato de Deus, tem coisa que é culpa de Deus. A chuva, as chuvas em excesso, ou a obra programada para iniciar num período seco, aqui em Belo Horizonte, por exemplo, março, o cliente atrasa a ordem de serviço. Essa obra se desloca para iniciar, por exemplo, em outubro, no período das águas. É culpa de quem? Culpa do cliente. E se choveu a mais que o previsto? É um act of God, como definem os americanos. Um ato de Deus. E de quem que eu vou cobrar? De Deus? Não. Do cliente. Por quê? Ele é o empreendedor. Ele que se lançou na aventura. Ele que quis construir uma fábrica. Ele que quis construir uma plataforma de petróleo. Ele que quis construir uma escola e assim sucessivamente. Bom, identificado o desequilíbrio econômico-financeiro, nós vamos partir para preparar o estudo de ressarcimento e o claim. Os claims podem ser de dois tipos: claims de impacto pontual. Identifiquei um conjunto de homens parados. Culpa do cliente? Notifico no diário, quantifico e cobro. A notificação pode ser mais sutil, eu não preciso necessariamente escrever. Eu não preciso escrever. Informamos que nossos homens estão parados, etc, etc, etc. Isso pode gerar um desgaste terrível. Então, eu não preciso necessariamente escrever. Às vezes, não escrevendo, eu escrevo. Por exemplo, no relatório diário de obras, nós anotamos lá no efetivo: pedreiro, 20 pedreiros. Carpinteiros, 30 carpinteiros. Ou montador de estruturas metálicas, 10. Quando eu vou na relação de serviços anotado no diário, eu só tenho montagem de estruturas metálicas. Então, é o único homem que estava ativo. O pedreiro e o carpinteiro, se eu não tenho atividades relacionadas ao ofício deles, eles naturalmente estavam ociosos. Agora, estavam ociosos por quê? Por uma falta de projeto, por exemplo, por uma não liberação diária, por exemplo. Aí, em uma ata ou em outro documento, eu nada. De posse desses dois registros, eu construo, então, as bases da minha reivindicação. O analista de contratos, o analista de claims e pleitos, ele é, antes de tudo, um investigador. Por quê? Fazendo uma analogia com a criminalística, quando ocorre um crime, o perito, o investigador, ele chega lá, não existe um mapa falando, ó, saiu daqui o tiro, atravessou a tal velocidade. Ele vê pistas, ele vê indícios. A partir dessas pistas e desses indícios, ele constrói a linha de raciocínio, conecta as provas e faz a exposição. Demonstrei essa exposição, essa relação de causa e efeito, eu coloco custo. Isso é a preparação do estudo de ressarcimento. Preparação do estudo de ressarcimento ou do claim. E, obviamente, eu tenho que pôr cálculos. Cálculos e formas de prova. Ah, professor, mas eu nem diário de obras eu tenho. A minha obra é uma bagunça. Não tem problema. Você tem folha de pagamento, seu pessoal. Você tem as guias de recolhimento da Previdência Social. Você tem as GFIPs, que dizem lá
ou outro documento do FGTS, a pessoa que estava alocada e o valor que você recolheu de FGTS. Fazendo o cálculo ao contrário, você consegue identificar o preço. Só um minuto, por favor. Acho que é um aluno ligando aqui. Alô? Bom, foi não, me engano. Bom, perdão, vamos retomar. Então, eu não preciso ter necessariamente todos os registros completos. Eu posso ter um registro parcialmente feito e, a partir desse registro, eu extraio informações importantes. A folha de pagamento, as datas de treinamento, se for no cliente privado, fotografias em si da frente de trabalho. Então, o cálculo do estudo de ressarcimento, pessoal, ele não tem necessariamente que partir do que eu tenho de registro diário de obra. É claro que se eu tiver registro diário de obra, é excelente, melhor, mas não necessariamente. Vamos admitir também que a empresa não tem registro nenhum, ela só entregou a planilha de preços. Não tem mais nada. BDI é padrão, etc. Também não tem problema, porque o órgão, se for governo, quando ele fez a proposta de preços, quando ele fez o orçamento para a concorrência, ele se baseou em composições de preço unitário dele. Eu posso ir lá no órgão, pegar essas composições e dizer, ó, minha base de preço foi feita na mesma base de preço sua. Está aqui as composições, você bate com o meu efetivo, está idêntico. Só que você não me liberou a área, etc, etc. E isso, por isso eu estou aqui cobrando. Apresente e negocie. Tem um momento certo, a forma correta. Vamos tratar disso. Se não deu certo, vamos para a arbitragem. Se não deu certo, se não deu certo, vamos amigavelmente. Se não, vamos para a arbitragem ou para a justiça. Nós vamos tratar disso também. E o contrato pode ser encerrado amigavelmente ou não amigavelmente. Não amigável é o pior dos mundos. É um desgaste terrível. A justiça, ela não tem a agilidade que a gente gostaria. A arbitragem é um instituto novo, né, que tem suas vantagens, mas ainda é um instituto relativamente novo. Novo por quê? Novo no Brasil. No estrangeiro ela tem dezenas de anos. Bom, então, visto isso, alguém quer fazer alguma pergunta, alguma dúvida? Vamos dar continuidade. Na verdade, essa parte introdutória que eu apresentei o programa do curso, ela foi um overview do curso inteiro, já introduzi várias informações.